Existe uma frase super famosa de José Saramago que diz o seguinte: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Eu precisei sair das redes sociais para conseguir entender o quanto que as redes sociais afetavam o meu comportamento e a minha forma de lidar comigo mesma. Então eu queria compartilhar com vocês como foi esse período aí de redescoberta durante esses 6 meses que eu estou totalmente off das redes sociais. E a minha relação com as redes sociais é bem antiga. Eu criei a minha conta do Instagram, para vocês terem noção, em fevereiro de 2012, quando eu comprei o meu primeiro iPhone. Na época, se eu não me engano, o Instagram era um aplicativo que a gente só conseguia usar no iPhone. Tinha mais ou menos 1 ano e meio, no máximo 2 anos, que ele tinha surgido aí na base de aplicativos. E como eu trabalhava na área de telecom, a gente via testando novos aplicativos, sabia o que estava ali na trend. Então foi um aplicativo que eu logo instalei, mas eu não usava muito, porque a maioria das pessoas que eu conhecia não tinha iPhone e não usava Instagram. Então eu tinha pouquíssimos amigos lá e por isso não compartilhava muita coisa. Nessa época era muito mais comum usar Facebook, então como todo mundo que eu conhecia usava Facebook, então era a plataforma que eu era mais ativa. Quando foi lá para 2014, 2015, quando eu já estava morando sozinha em Natal, foi quando eu comecei de fato a usar o Instagram, porque ele começou a se popularizar muito mais. Então, gente, a partir dessa época, até mais ou menos a época da pandemia, eu usei muito Instagram. Eu usava muito tanto para compartilhar a minha vida, como eu morava sozinha em outra cidade, gostava muito de viajar, saía muito com os meus amigos, na época eu era solteira, então tudo que acontecia na minha vida eu ia lá e compartilhava. E eu adorava compartilhar as viagens que eu fazia, eu sempre gostei muito de viajar. Teve uma época, inclusive, que o meu Instagram era praticamente só foto de viagem. E é aquela coisa, né? Você viaja e tira 1 milhão de fotos tentando encontrar a foto perfeita para poder postar no Instagram, para receber likes, as pessoas gostarem, e irem lá e ficarem acompanhando a sua viagem. Gente, eu adorava aquilo. Naquela época era uma diversão viajar e postar e compartilhar tudo nas minhas redes sociais. Já pouco antes da época da pandemia, quando eu voltei a morar em Fortaleza, que é a minha cidade natal, onde está a minha família, onde estão os meus amigos de infância, os meus amigos que são muito mais antigos, eu já tinha diminuído bastante a minha frequência de postagem nas redes sociais. Já começou a não fazer tanto sentido para mim, mas eu continuava consumindo muito conteúdo das redes sociais. Eu passava muito tempo consumindo aqueles conteúdos. Eu seguia muitas blogueiras de moda, seguia muita coisa relacionada a livros, a comportamento, a investimentos, a temas que eu gostava, pessoas que eu gostava, então eu perdia muito tempo, passava muito tempo consumindo informação das redes sociais. Quando foi em dezembro de 2020, mais precisamente no dia 20 de dezembro de 2020, eu tive uma crise de ansiedade muito severa, que durou aí por várias semanas e talvez por vários meses. Uma das coisas que desencadeou a minha crise de ansiedade, porque eu perdi na época um amigo muito querido. Na mesma semana, no mesmo período em que isso aconteceu, eu fiz alguns exames de ginecológicos e descobri que tinha algumas complicações de fertilidade, como adenomiose, endometriose. Então eu fiquei muito preocupada com aquilo. E nessa época, gente, eu consumia muita informação nas redes sociais. E nas redes sociais a gente era muito bombardeado na época pelo fim ali da primeira onda da Covid e o início ali da segunda onda da Covid-19. E exatamente nesse dia 20 de dezembro, eu li uma postagem do Ricardo Amorim, que é um economista que eu sigo há muito tempo lá nas redes sociais, falando sobre a segunda onda da Covid-19, que ia ser muito mais severa do que a primeira onda, ia causar muito mais perdas, né, de pessoas, muito mais sofrimento. Aquilo me causou um pânico. Eu já tinha acabado de perder um amigo, eu tinha descoberto um problema de saúde e de repente eu estava vendo que eu poderia simplesmente perder alguém da minha família. Então aquilo me causou uma ansiedade, um pânico que perdurou ali por várias semanas. Fiz acompanhamento psicológico, foi muito difícil lidar com isso na época. E aí, a partir desse momento, eu comecei a repensar muito essa questão de o quanto que as informações que a gente consome nas redes sociais podem impactar também, assim,
a nossa saúde mental. Então, depois dessa crise de ansiedade, uma das coisas que eu tentei fazer foi diminuir um pouco o consumo das informações que eu consumia ali nas redes sociais diariamente, várias vezes ao dia. Mas depois que essa crise passou, eu voltei a consumir muito conteúdo nas redes sociais. Então, assim, foi uma coisa temporária. Eu não consegui me afastar completamente, principalmente porque eu tinha muito essa coisa de que todos os meus amigos estão lá e acompanhando também o que as pessoas estavam fazendo, postavam uma ou outra coisa da minha vida. Enfim, eu não consegui me afastar totalmente. Durante o ano de 2023, eu passei por alguns outros problemas pessoais que também me deixaram numa fase bem bad, bem ansiosa. E durante essa fase em que eu estava um pouco mais acolhida, mais dentro de casa, sem sair muito, sem interagir muito com as pessoas, então eu consumi muito mais conteúdo de rede social. Então foi uma época talvez que eu exagerei muito, eu perdia muito tempo lá olhando as coisas e tudo mais, e por mais que eu não postasse nada sobre a minha vida, porque eu acho que eu parei de postar aí coisas no meu Instagram em outubro ou novembro de 2022, sabe? Então, ao longo de 2023 eu não compartilhei nada da minha vida, mas eu consumia muita informação lá e acompanhava muito a vida das pessoas. Quando foi no final de 2023, aquilo estava me fazendo tanto mal, que eu decidi que eu tinha que parar. E aí foi quando eu simplesmente saí totalmente do Instagram e decidi não entrar mais, não consumir mais informação de lá, não acompanhar mais a vida de ninguém. E tem um fato que aconteceu nesse período que foi muito interessante. Eu tenho uma amiga que sempre mandava para mim algum direct com algum Reels ou algum story de alguém com alguma informação. E aí ela percebeu que eu parei de responder ela, e aí um belo dia ela me ligou, e a gente falando e tudo mais, ela disse que tinha mandado alguma coisa para mim, eu disse, olha, eu não tô mais entrando no Instagram, eu saí totalmente das minhas redes sociais. Excluí o aplicativo, não excluí a minha conta, mas excluí o aplicativo e eu vou ficar sem usar o Instagram. Arquivei as minhas fotos também, não tem mais nada lá disponível, então não me manda mais nada por lá, porque eu não vou ver. E aí, quando ela me perguntou por quê, eu disse para ela uma coisa que pode parecer bem pesada, assim, pode parecer algo muito ruim de se falar ou de se pensar, mas eu disse para ela, olha, eu descobri que ver as pessoas felizes no Instagram tem me deixado triste. E assim, é pesado pensar isso, é pesado dizer isso. Talvez as pessoas pensem, caramba, como você é horrível. Você fica triste pela felicidade das outras pessoas. Infelizmente, era isso que estava acontecendo. Eu estava ficando triste ao ver a felicidade das pessoas. Então, foi aí que eu decidi que eu deveria parar. E quando eu saí, 6 meses depois agora, é que eu consigo entender, enxergar o quanto que realmente aquilo me fazia mal. E por isso eu citei a frase de José Saramago no início do vídeo, em que fala que é preciso sair da ilha para você ver a ilha. E foi isso que aconteceu comigo. Eu precisei me afastar por muito tempo para conseguir enxergar essas coisas. Então, assim, um dos pontos que eu observei depois disso foi essa questão da necessidade de você estar compartilhando de fato a sua vida, sabe? De estar tirando fotos, muitas vezes procurando a foto perfeita. Às vezes você está num lugar e você perde muito tempo ali tirando muitas fotos, esperando tirar a foto perfeita para postar no Instagram, para ficar ali na ansiedade, esperando se as pessoas vão curtir, se as pessoas vão compartilhar, se as pessoas vão achar aquela foto perfeita. Aquele tempo que a gente perde ali tirando aquele monte de foto, a gente está perdendo de curtir o lugar e está perdendo de curtir as pessoas que estão lá com a gente. Então, quando eu saio e deixo de fazer isso, eu enxergo o quanto é muito melhor a gente aproveitar o momento com as pessoas e o momento nos lugares e não ficar ali procurando a foto perfeita para postar no Instagram. E além dessa demonstração exacerbada de perfeição e felicidade, a gente não pode deixar de citar o fato de o Instagram hoje em dia ser uma plataforma totalmente voltada para a publicidade e para o consumismo, a todo momento nos bombardeando com propagandas e influencers tentando nos influenciar a comprar alguma coisa. E outro ponto que eu observei que não faz o mínimo de sentido hoje na minha vida é acompanhar a vida das pessoas. É saber o que fulano está comendo no almoço, o que
O seu amigo de infância que você não vê há 20 anos está fazendo nas férias dele, qual país que ele está conhecendo, o que que ele está fazendo, se a família dele cresceu, se não cresceu, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele malha, se ele... Gente, em que isso agrega? Em absolutamente nada. E muitas vezes acompanhar a vida das pessoas, seja as pessoas que você conhece, seja a vida dos influencers, por exemplo, gera muito essa questão da comparação, né? Você sempre se acha inferior, você sempre acha que essas pessoas estão melhores do que você, são mais felizes do que você, têm mais dinheiro do que você, e muitas vezes nem são. Mas é essa a imagem que as pessoas querem passar. Então, quando você começa a ser bombardeado com todas essas pessoas extremamente felizes e com uma vida muito melhor do que a sua, você começa a se sentir triste, você começa a se comparar, você começa a não se valorizar, e sua autoestima com certeza é impactada com isso. Cada um tem a sua história, vai ter uma pessoa que vai ser bem sucedida aos 20 anos, vai ter uma pessoa que vai ser bem sucedida aos 40 anos, vai ter uma pessoa que vai formar uma família aos 17 anos, vai ter uma pessoa que talvez nunca vá formar uma família e vá ser feliz de outra forma, vai ter uma pessoa que vai formar uma família aos 35, aos 40 anos. Não existe uma vida linear e perfeita para todo mundo. Todo mundo tem a sua história, então não adianta se comparar. E quando eu paro de acompanhar a vida das pessoas e me comparar, a minha jornada se torna mais leve, porque aí eu consigo acompanhar e entender que a minha vida, ela segue um curso diferente das outras pessoas e tá tudo bem. E foi aí que eu refleti também pelo lado oposto. Quantas vezes as minhas postagens de viagem, de lifestyle, não podem ter afetado negativamente as pessoas que olhavam para o meu Instagram? Pessoas que poderiam estar passando por algum problema e sentindo que a vida delas não era boa o suficiente em comparação à minha. E é importante a gente entender também que o que as pessoas colocam ali nas redes sociais é só um recorte micro da vida delas. Elas simplesmente pegam um momento feliz e postam ali para mostrar para as pessoas, para alimentar o ego delas, de receber likes, de receber comentários positivos. Então, assim, aquilo ali não é o todo da vida da pessoa. Um exemplo que eu posso dar que aconteceu comigo, eu fiz uma viagem para a Espanha com vários amigos há algum tempo atrás. E aí, o que acontece? A gente estava muito bem lá, postando fotos, tirando fotos, se divertindo muito. E tinha uma das nossas amigas que não estava curtindo nada a viagem, ela estava achando horrível. Sabe aquela pessoa assim que simplesmente parecia que estava de TPM sempre, sabe, um pouco rude. A gente viajou, por exemplo, para Ibiza, gente, e a gente estava amando o lugar. E ela simplesmente estava odiando Ibiza. Não sei por qual motivo, e tá tudo bem, se ela não estava gostando, tá entendendo? Era o direito dela, se ela estava triste, se ela estava chateada, se ela estava com algum problema, tudo bem, tá tudo certo. A questão aqui era a forma como ela mostrava a viagem nas redes sociais dela, como se fosse a melhor viagem da vida dela. Todas as legendas eram muito bem elaboradas, ela estava sempre muito linda e muito feliz nas postagens dela. Gente, e a gente que estava lá, a gente viu que não era isso que estava acontecendo. Então, assim, isso é para você ver que muitas vezes você está vendo ali as pessoas postando coisas maravilhosas, vidas maravilhosas, famílias maravilhosas, mas muitas vezes não é aquilo que está acontecendo na vida real. E aí você está sofrendo, se comparando, achando sua vida uma bosta, quando na verdade a vida daquela outra pessoa pode estar muito pior do que a sua, mas ela não mostra. Então, quando você para de fazer essa comparação, gente, é muito mais leve, muito mesmo. Existe uma condição psicológica super atual que se chama FOMO, que quer dizer Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perder alguma coisa ou o medo de ficar de fora. Essa é uma síndrome que tem sido muito estudada por vários psicólogos, que é justamente essa ansiedade que as redes sociais têm causado nas pessoas, de elas sempre ficarem ali a todo momento conectadas, abrindo o aplicativo para ver se tem alguma coisa acontecendo que elas podem estar perdendo. Se a gente parar para pensar, o story do Instagram ele dura 24 horas e depois some. Isso obriga as pessoas a ter que, pelo menos uma vez ao dia, ir lá e olhar o que está acontecendo, seja na vida dos amigos,
seja nos influencers que a pessoa segue, mas ela sempre vai precisar ir lá, pelo menos uma vez por dia. E as pessoas vão muito mais do que uma vez por dia, porque elas querem muitas vezes ser a primeira a ver. Então, gente, o algoritmo do Instagram, ele já foi elaborado para isso, para te passar essa sensação de que você não pode perder alguma coisa. O problema é que isso causa muita ansiedade nas pessoas. Você pode observar isso em todos os lugares que você vai. Às vezes você está esperando o elevador do lado de uma pessoa, a pessoa está esperando o elevador e ela abre o Instagram para ficar olhando. Ela está na fila no supermercado, ela está ali abrindo o Instagram para olhar o que está acontecendo. A pessoa está trabalhando, a cada 5 ou 10 minutos ela para ali para dar uma olhadinha no que está acontecendo. E isso acontece milhares de vezes, às vezes, na vida das pessoas e elas não percebem, é algo automático, é uma ansiedade realmente que muitas vezes precisa ser tratada e às vezes a pessoa só consegue se curar daquilo quando ela de fato sai das redes sociais e ela consegue enxergar o quanto que aquilo está fazendo mal para ela. Principalmente porque quando você passa muito tempo ali sempre se conectando para ver o que está acontecendo, você é bombardeado de informações a todo momento, que é justamente aquela questão das microdoses de dopamina, que é outro fator que é muito bem calculado pelo algoritmo do Instagram. Você vai lá passando o feed com aqueles microvídeos, aquelas micro notícias, e aquilo vai te dando ali micro sensações de prazer, você acaba se viciando naquilo e você quer cada vez mais ficar sentindo aquela sensação. Por isso as pessoas se viciam tanto em ficar ali passando o dedo e vendo o que está acontecendo no feed, porque aquilo ali traz uma sensação de prazer que é viciante. Então a pessoa também só consegue perceber isso e só consegue muitas vezes se livrar quando ela sai das redes sociais. Isso já aconteceu comigo milhares de vezes. E hoje eu consigo ver o quanto de tempo que eu perdia, gente, com esse hábito que eu tinha de ficar sempre ali parando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para ver o que estava rolando nas redes sociais. E esse tempo a gente pode usar de 1000 formas diferentes. Eu posso, inclusive, postar um outro vídeo aqui mostrando para vocês coisas que a gente pode fazer com todo esse tempo livre que a gente deixa de gastar quando a gente sai aí das redes sociais. Olha, é algo realmente libertador. Outra ansiedade que as redes sociais causam é essa sensação de que você precisa ser lembrado, você precisa estar postando para que as pessoas lembrem que você existe, aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. Quando você sai das redes sociais, a sensação inicial que dá é que as pessoas vão esquecer de você, e isso é fato, gente, isso aconteceu comigo. Simplesmente eu não estava mais postando a minha vida, e as pessoas não iriam mais lembrar de mim, de repente não iriam mais me convidar para os lugares. No começo isso gera um pouco de ansiedade, depois você vê que isso é totalmente desnecessário, é passageiro. As pessoas que realmente importam na nossa vida, elas vão estar presentes, independente de você postar uma foto nas redes sociais ou não. Isso não faz sentido. Um exemplo que eu posso dar, que aconteceu comigo, quando eu parei de postar nas redes sociais, lá no final de 2022, mais ou menos uns 4 ou 5 meses depois, uma tia minha, que eu não falava com ela há muito tempo, me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem comigo, porque eu tinha sumido. E aí eu parei para pensar, ué, tá tudo bem comigo, expliquei para ela que só tinha dado uma pausa aí nas redes sociais, mas estava tudo ótimo. Mas o que acontece? As pessoas acham que quando a gente sai das redes sociais é porque a gente não tá bem. E muitas vezes é o contrário, né? Quando a gente sai, é justamente para a gente ficar bem, porque estar lá não tem nos feito bem. Então a gente sai para melhorar. E as pessoas não têm essa impressão, elas têm a impressão de que se você não tá ali postando que tá sempre feliz, é porque você tá passando por algum problema. E o curioso é que ela nunca me mandava mensagem para saber se eu estava bem. Ou seja, ela achava que o fato de eu estar lá postando fotos alegre, viajando, ali já era para ela a confirmação de que eu estava bem. Então ela não precisava falar comigo. A partir do momento que eu saio das redes sociais, as pessoas me procuram mais para conversar, para saber como que eu tô. E isso é até bom, porque aí você consegue se conectar muito melhor com as pessoas. E uma coisa que é importante a gente saber é que o nosso cérebro
não é programado para ficar 100% do tempo aí sendo estimulado com excesso de informações, com excesso de notícias, com excesso de pessoas falando com você. Gente, o nosso cérebro precisa de descanso. Ele tem os momentos em que ele precisa ser estimulado e ele tem os momentos que ele precisa ficar ali parado para conseguir processar todas as informações que ele recebeu no momento que ele estava sendo estimulado. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas existem vários vídeos aqui no YouTube que falam sobre esses processos cerebrais que são mais voltados para a neurociência e a gente consegue entender o que é bom para o nosso cérebro, quais são as rotinas, quais são os hábitos que a gente pode incorporar na nossa vida que podem nos ajudar a ter, de repente, um pouco mais de concentração, um pouco mais de foco, que são justamente essas coisas que as redes sociais tiram muito da gente. Então, eu posso até indicar, de repente, alguns canais aqui no YouTube que falam sobre isso, para você se aprofundar no assunto. Tem vários livros também que falam sobre isso, e é muito bacana você entender como que seu cérebro funciona, e aí você vê que você está no caminho errado e tentar traçar aí um caminho melhor para você se sentir melhor e ter uma melhor saúde mental, que é o que tem acontecido comigo hoje. E hoje eu consigo consumir informação de uma forma muito mais ordenada. Eu uso o YouTube em determinadas horas do dia. E uma coisa que eu gosto no YouTube, que eu acho que ajuda muito a gente, é o fato do YouTube ter vídeos longos. Quando você assiste um vídeo longo de 15, 20, 25 minutos, você precisa ficar concentrado no vídeo. Então isso ajuda você a ter foco e concentração quando você precisa ali estar muito tempo prestando atenção em alguma coisa, que é diferente dos vídeos curtos que você vai passando ali no feed e que são micro gotas ali de dopamina. Então, procurar muitas vezes vídeos mais educativos, vídeos que falam sobre assuntos que agregam para mim, coisas que eu gosto, como por exemplo neurociências, minimalismo, comportamento, DIY. Então, assim, essa é uma forma que eu encontrei de consumir conteúdo da internet de uma forma que não afete a minha saúde mental, de uma forma que eu consiga me concentrar e que eu consiga ter informações que são bem mais enriquecedoras para mim. E o que eu posso falar, gente, que esse período aí de 6 meses totalmente fora da plataforma, para mim, foi simplesmente libertador. A sensação que eu tenho hoje é que o Instagram é um lugar extremamente barulhento, sabe? Parece que tem uma multidão ali contando histórias para você a todo momento do que está acontecendo no mundo, pessoas a todo momento dizendo, olha o que eu estou comendo, olha para onde eu estou viajando, olha como eu tenho uma família feliz, olha como eu estou bem financeiramente, e aí isso acaba criando um barulho na sua mente, sabe? E quando você sai, que você para de receber essa carga, essa descarga aí de todo esse barulho, você silencia, tá entendendo? Você fica mais leve. É muito libertador não saber o que as pessoas estão fazendo e é ótimo saber que as pessoas não sabem o que está acontecendo na minha vida. É muito bom eu simplesmente sair para tomar um café com as minhas amigas, eu estar com a minha família, eu simplesmente curtir uma viagem sem precisar estar ali naquela pressão de estar postando, tirando 1000 fotos para encontrar a postagem perfeita. Ao invés disso, eu estou ali curtindo os momentos e é ótimo, ninguém está sabendo da minha vida e está tudo bem. E se as pessoas querem saber da minha vida, as pessoas me ligam, elas falam comigo e perguntam como eu estou, elas vêm aqui na minha casa e é muito bom ter uma vida assim mesmo, sabe? Mais low profile, saber que aquilo que está acontecendo na minha vida é meu e eu vou curtir ali os momentos felizes comigo, com a minha família, com os meus amigos mais íntimos, sem precisar estar ali mostrando para as pessoas que eu estou feliz, porque afinal, há vida fora das redes sociais, há vida fora do mundo conectado e a gente só consegue ver e enxergar essa vida quando a gente sai das redes sociais e entende que elas muitas vezes não agregam nada na nossa vida e só fazem fazer a gente gastar tempo, destruir a nossa autoestima e a nossa saúde mental. Então eu espero que esse vídeo tenha aí feito você refletir sobre como são os seus hábitos aí nas redes sociais. Nem todo mundo era como eu, passou pelas mesmas situações que eu, ou precisa de fato sair 100%
tempo, sair para sempre como eu saí, entendeu? Mas que esse vídeo sirva de reflexão aí para você entender como que tá o seu comportamento e de repente, se você não puder sair porque você tem um negócio, porque isso ajuda de repente na sua carreira, você tentar diminuir, não consumir tanta informação, diminuir o tempo que você passa aí nas redes, tentar colocar aquele alarmezinho que tem no celular, que geralmente depois de um tempo aí que você marca, ele já desloga e você só pode olhar no dia seguinte. Então, às vezes, colocar esse alarmezinho é bom, porque aí você limita o tempo do dia e você pode usar o tempo para fazer outras coisas. Enfim, esse vídeo é mais uma reflexão mesmo. Eu queria compartilhar isso que eu vivi durante esses anos, o que eu tenho vivido durante esses 6 meses, para inspirar vocês aí e trazer essa reflexão aí para a vida de vocês. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.